A partir de agora, visão do momento. Informação e credibilidade. Falando de política, economia, saúde, educação e segurança pública. Mediador Dr. Ramon Butti. Visão do momento. Só aqui. Bem, ouvintes da Rádio Visão, estamos aqui hoje para mais um Visão no Momento, recebendo aqui a doutora Ângela Parreira, que é a presidente da 13ª subseção da OAB em Uberlândia. Seja muito bem-vinda, doutora Ângela, é um prazer recebê-la aqui para a gente conversar um pouco a respeito da ordem. E eu gostaria de cumprimentá-la pelo ter assumido a subseção em Uberlândia e gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a OAB, seja ela a nível nacional, estadual e local. Visão do momento. Obrigada, doutor Ramon, pelo convite à instituição, à minha pessoa. Obrigado também aqui por estar aqui na Rádio Visão. Na realidade, a nossa instituição hoje é uma instituição de classe, mas ela especificamente é a denominada Ordem dos Advogados do Brasil. É uma subseção vinculada à Seccional Mineira, instalada em Belo Horizonte, na capital. Temos hoje em torno de aproximadamente 5.200 advogados inscritos em Uberlândia. Somos a maior subseção do estado de Minas Gerais. Ela é uma instituição que ela vê e fiscaliza toda a atuação do profissional advogado, dos estagiários, e também, não só isso, nós também temos uma particularidade perante a sociedade. O que é isto? Na verdade, hoje nós temos dentro da instituição a diretoria, que é formada por 7 diretores executivos, temos um conselho disciplinar que trata do procedimento ético do profissional advogado e estagiário, que são 11 conselheiros. Temos a Escola Superior de Advocacia, que é uma escola direcionada à formação continuada tanto do advogado como do estagiário, e aquele também que é acadêmico. Nós temos, através da ESA, especificadamente dentro da instituição, aulas periodicamente, cursos vinculados tanto na seccional quanto na subseção local. E temos também a nossa Caixa de Assistência de Advogados, que é uma caixa onde faz todo o procedimento de saúde, questão física, questão psicológica, engloba toda uma questão de estrutura do profissional perante o dia a dia dele na profissão. E nós temos também hoje aproximadamente 37 comissões com temáticas diferentes, específicas determinados setores, onde não só advogados participam, como presidente, membros, mas também pessoas da sociedade vinculadas a outras áreas também. Pessoas, cidadãos comuns, dona de casa, educadores na área da docência, temos pessoas da área médica, da saúde, áreas do trânsito. Então são pessoas que envolvem ali com a temática, onde ali são apresentados projetos com datas predeterminadas e com cumprimento de metas. Então, dentro desse período de gestão, a gente trabalha diuturnamente com todos esses setores que são envolvidos dentro da instituição. O presidente nacional da OAB é o Dr. Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, né? Sim. A sede da OAB Nacional em Brasília, e a gente tem visto uma participação efetiva da OAB, principalmente em proposição de ações populares, né? É uma postura diante dos problemas que nós temos vivido do cunho político em nossa nação. O que é a orientação que é passada da OAB Nacional para a OAB Estadual e, consequentemente, as subseções para orientar os advogados, independente da ideologia política que sigam, né? Nós não estamos aqui para falar de política, mas da postura da OAB. O que a senhora pode dizer sobre isso para os nossos ouvintes? Cláudio Lamarca é o presidente do Conselho Federal da OAB, que é o nosso líder maior dentro do país. E o que ele pratica hoje, desde 1º de fevereiro de 2016, quando ele assumiu a presidência do Conselho Federal? Cláudio Lamarca, ele tem inovado, não que os gestores anteriores não fizeram isso, fizeram de uma forma muito importante e relevante, tanto é que ele era o vice-presidente da gestão anterior, então ele atuou também nos trabalhos. Mas Cláudio Lamarca está vindo no momento que o país está passando
por uma abertura de transparência, de abertura de apuração de fatos irregulares que estão ocorrendo no país. E isso não é só uma vontade da instituição. Antes de sermos advogados, nós somos cidadãos. E como cidadãos, pagamos tributos. E como tributos, nós queremos que isso seja revertido a nós, todos da população. Então, o Cláudio Lamarca, na realidade, ele tem incisivamente colocado para todos da seccional, todas as seccionais do país inteiro e todas as subseções. Tivemos reuniões periódicas, tanto seccionais, presidentes seccionais, quanto presidentes das subseções, onde foi colocado qual que é o papel da ordem dentro deste período de transição que o país está passando, seja politicamente, economicamente e até por questões civis que nós temos que estar aí colocando a nossa responsabilidade e atuação no nosso dia a dia. Uma das propostas que foram feitas pela OAB Nacional se manifestou contra a PEC do atual governo, que limita os gastos na saúde e na educação, que eu acho que é de fator primordial para a formação dos nossos jovens, né, e também dá qualidade de vida para a população em si, visto que nós vivemos um problema grave na saúde pública, não só a nível nacional, como estadual, como até aqui no nosso município, né? A gente tem muitas notícias, inclusive o fechamento do Hospital da Universidade Federal de Uberlândia. Qual que é a postura da OAB local frente a esses problemas, doutora? A nossa colocação é o seguinte: antes de todas essas polêmicas com relação ao orçamento, à transferência de numerários para os setores específicos, constitucionalmente, segurança, saúde, educação é algo que não pode ser cortado. Então, o que é que tem que ser feito? A subseção Uberlândia, ela tem, assim, de forma bem combatente, colocado o seguinte: olha, esses 3 ícones que nós precisamos, que é imprescindível na nossa vivência, que a população tenha um bom atendimento, esse orçamento não pode ser cortado, até porque são necessidades que vêm de recursos que o próprio cidadão está pagando ali nos cofres públicos. Então, na realidade, nós somos contrários a esses cortes de orçamento na educação, na segurança e na saúde, porque isto é primordial. Nós sabemos que uma população que tem uma assistência básica da educação, que seja estendida ao ensino médio, fundamental, superior, ele vai ser uma população mais consciente, com menos problemas de saúde, porque ele tem orientação, e com menos problemas de segurança também. Isso também é um investimento que o retorno ele é muito maior do que você não investir e cortar o orçamento. Visão do momento. Só aqui. Visão FM. Em se tratando de segurança, doutora, é um tema que às vezes o nosso ouvinte não entende bem a posição do advogado, principalmente quando ele é contratado para defender alguém que comete algum crime, principalmente aqueles que ganham destaque na mídia, né, ganham destaque a nível local, ou um crime que podemos chamar de hediondo. Então, você que faça um pouco dessa autonomia do advogado. Ele é formado para tal, né, ele tem uma atribuição constitucional e a Constituição exige, inclusive, o indivíduo que for autuado em flagrante indique um advogado. Caso ele não indique, o Estado é obrigado a indicar um advogado para defendê-lo. Então eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, para desmistificar esse fato, né? Ou seja, o advogado está ali para soltar o preso. Não, ele cumpre uma missão constitucional e eu queria que a senhora explanasse um pouquinho a respeito disso para nós. A questão do advogado, é interessante que a população, às vezes, que não tenha conhecimento, é a única profissão que está dentro da Constituição. Então, o advogado, na realidade, ele não pode se confundir com o cliente que ele está ali defendendo ou foi contratado para cuidar da causa dele. Então, veja bem, se o advogado foi contratado, ele tem que atuar como se estivesse atuando a própria pessoa, o próprio cidadão, o jurisdicionado que a gente fala. Então, o advogado, ele tem que fazer todas as defesas, independentemente se a pessoa é uma pessoa culpada, ou que não tem culpa, ou que é necessitado, que é pobre, que é rico. Essa é a situação do advogado. Se ele foi procurado, ele está ali, na verdade, ele está investido na prerrogativa dele de defender qualquer cidadão que esteja em situação crítica, que precisa de atendimento judiciário, executivo, legislativo, onde ele estiver, de forma administrativa, ou forma judicial, ou extrajudicial. O advogado, na realidade, ele está atuando ali em nome do cidadão. Ele não pode se confundir com a pessoa que matou alguém, ou que roubou de uma empresa, ou que maltratou alguém, ou que violentou alguém. Ele está ali no papel dele constitucional, como profissional, e que aquele cidadão ou empresa, ou quem quer que seja, tem direito à defesa, onde ele estiver e de forma que ele estiver.
Isso é muito importante para esclarecer, dizendo sempre que nós não podemos, como advogados, não podemos colocar a emoção na frente da razão. Exatamente o que você colocou, né? O envolvimento com o fato é uma coisa, a defesa é outra situação, não é, doutor? Eu sempre falo que, independente de qualquer profissão, nós temos que primeiramente estar envolvido na forma lícita de atuar, a forma transparente de você colocar para a sociedade o que você está praticando, e você tem que defender, você tem que acreditar ou procurar se informar daquele cliente ou daquela pessoa que te procurou, qual que é a real verdade que tem que ser exposta para quem quer que seja, para que possa haver um julgamento. É evidente que o advogado, ele tem que ter o feeling, a intuição, a percepção de também constatar qual é o tipo de defesa, de atuação e qual o tipo de trabalho que ele vai fazer. É claro que ele pode também rejeitar algo que foge da concepção dele, da forma dele viver, da própria religião dele, mas independente disso, a pessoa em necessidade de defesa, em qualquer situação, o advogado tem que estar ali pronto para defender e atuar de forma independente. Exatamente, por isso a missão constitucional que faz parte do equilíbrio da justiça, né? Nós temos lá os juízes que também são bacharéis de direito, também podem ter sido advogados, com certeza devem ter sido, porque tem a exigência, né, do período de prática jurídica. Nós temos os promotores que também passam pela mesma exigência, nós temos os delegados de polícia que também vêm da mesma origem, né, dos bancos escolares. Eu falo que a gente vem dos mesmos bancos escolares, talvez alguns deles tenham tido melhores condições para se prepararem melhor para serem juízes, para serem promotores, para serem delegados, e o equilíbrio das carreiras jurídicas está nisso aí, de suma importância, por exemplo, do advogado em qualquer situação. Mesmo porque, doutora, quando a gente coloca alguma coisa com a advocacia, eles às vezes se confundem com aqueles que são defensores dos direitos humanos. Então, às vezes as pessoas se tornam intransigentes com relação a isso, que eu acho que é uma defesa realmente do cidadão, que por diversas vezes a gente tem notícia de alguma violência praticada por agentes públicos contra pessoas, né? Então a OAB local tem uma comissão de direitos humanos que periodicamente se reúne e também trata desses problemas. Sim, nós temos a nossa comissão de direitos humanos. Visão do momento. Visão FM. Visão do momento. Mas membros da Universidade Federal de outras áreas que não é o direito, membros da área penal, área penitenciária, área de família, que tem alguns setores que os direitos humanos têm que ser mais incisivo e atuante. E a nossa comissão ela é extremamente atuante, não só em Uberlândia, como na região aqui, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Então a gente, de forma bem incisiva, nós temos conseguido fazer um trabalho de informação, de esclarecimento e até de atuação no local. Então isso é bem pontual, e lá todos os membros, não só da advocacia, mas da área educacional, da área de relações internacionais, que nós temos muitas questões de estrangeiros aqui, que tem algumas situações, às vezes não chega até a população, mas é de forma bem crítica. Então neste momento nós temos que estar atuando também nessas situações atípicas. Bem, ouvintes, iremos para um breve intervalo. Nós estamos falando com a doutora Ângela Parreira Botelho, que é a presidente da 13ª subseção da OAB em Uberlândia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Bem, retornamos aqui com a doutora Ângela e eu pergunto, doutor, nas diversas comissões, como a senhora cita, a participação efetiva dos conselheiros nos problemas, né? Eu pergunto, a população, ela pode ser ou deve ser atendida na sede da OAB por alguma reivindicação, por alguma busca de seus direitos? Nós temos, inclusive, divulgando de forma bem incisiva, que tanto no nosso site quanto na nossa página lá no Face, nas salas de apoio, que qualquer cidadão em situação crítica com relação a direitos humanos, eles podem procurar a subseção, se possível ligue com antecedência, marque um horário que vão ser atendidos lá para a orientação. E na realidade nós temos, a instituição ela tem um papel de orientação, que a pessoa, olha, o senhor tem que ir dessa forma, o senhor vai procurar um profissional para cada situação, é uma forma de orientação, mas lá nós estamos para pegar a informação dessa pessoa, o que está acontecendo, as denúncias, e orientar onde ele deve estar indo para procurar os seus direitos.
Bom, com relação à atividade do advogado, nós sabemos que ele tem também, além dos seus direitos e prerrogativas, tem as suas obrigações, né? Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós das prerrogativas dos advogados. O que o advogado tem de prerrogativa, que isso representa o quê? Quais são os direitos que ele tem de presença perante as autoridades, o recebimento por elas, as audiências que são marcadas, para esclarecer a população quais são essas prerrogativas? A nossa profissão ela é regulamentada por uma lei federal, 8.906/94. Como operadores de direitos, entre advogados, promotores, agentes públicos, magistrados, servidores, não há hierarquia. O que nós temos que fazer? Primeiramente, ter uma boa tratativa entre todos, né? É evidente que o juiz, um promotor, uma secretaria, um agente público, o advogado, a qualquer tempo, ele pode estar ali tendo acesso àquele local ou àquele servidor, desde que, se ele chegar, tem já um advogado lá aguardando para falar com, seja o diretor de secretaria, um delegado, um agente público, um magistrado, promotor, ele tem que aguardar a ordem, né? Ele não pode ultrapassar aquele que já está ali para ser atendido primeiramente. Mas a partir do momento que ele chegou, o juiz ou qualquer servidor público estiver ali disponível com a presença do advogado. Mas sabemos também que ao longo do dia a dia, do nosso trabalho, a gente sabe que as atividades, tanto judiciais, extrajudiciais, como administrativas, elas têm muita demanda. E essas demandas, às vezes, fazem com que a pessoa não tenha o tempo e a disposição para atender a tempo e a hora. E a gente sempre orienta, como liderança da advocacia, a gente sempre orienta, olha, há momentos que você tem que ter o tempo de espera, mas você vai ser atendido, e há momentos que você precisa da urgência. Essa urgência também é detectada tanto pelo servidor público quanto pelo advogado. Então, na realidade, assim, no geral, nós somos bem tratados pelos servidores públicos e também o relacionamento das instituições públicas é bem pontual, bem receptivo, mas é claro que há casos isolados que são apurados frente à instituição, através de processo disciplinar, corregedoria, tem a ouvidoria também, que você pode não só o advogado acionar, como também qualquer cidadão, não só com relação aos órgãos públicos, mas também à própria instituição OAB. Então há mecanismo onde você fala assim, olha, o agente público, que seja o advogado ou o servidor público, está fazendo uma atuação que fora da que é a legalidade, há os locais próprios para você reclamar, fazer sua representação e procurar seus direitos. Não é porque é um advogado, é um magistrado, um delegado, um servidor público, que ele não tenha que cumprir suas obrigações e deveres. Nós estamos todos nivelados, nós temos que, parece até uma utopia, estamos nivelados? Estamos sim, é porque cada um sabe onde que é o seu dever e sua obrigação e os limites deles. Exatamente, é por isso que a gente precisa desse equilíbrio, né? E tem a ouvidoria exatamente para receber essas informações. Nós tivemos uma mudança comportamental da legislação tempos atrás, anos atrás, que foi o advento da Lei Maria da Penha, doutor. Ela trouxe uma proteção maior à mulher e, consequentemente, a mulher se sentiu mais à vontade para levar ao conhecimento das autoridades, às vezes, o abuso, violência que vinha sofrendo ou que estava sofrendo ou na iminência de sofrê-la. Então, eu pergunto, a OAB tem uma campanha nacional de não violência contra a mulher. A OAB local, ela também tem uma campanha nesse sentido ou se engaja na campanha federal? Nós temos lá as comissões que são direcionadas a essa temática. A colocação do Conselho Federal, até estive no lançamento a semana passada em Brasília. Normalmente a gente segue um calendário do Conselho Federal e da seccional, mas há situações regionalizadas e locais que nós temos independência de fazer todas as programações. Mas essa questão da lei da Maria da Penha é algo que tem que vir do Conselho Federal, as datas pré-determinadas. Mas esse trabalho ele é feito diuturnamente, tanto pela Comissão OAB Mulher Advogada, como a Comissão de Direitos Humanos. Temos a Comissão de Direito de Família, que também é uma comissão bem pontual, onde também engaja também a questão do adolescente e do menor, porque quando vem Lei Maria da Penha, envolve toda uma questão familiar. Vem filhos, vem parentes, amigos, vizinhos, então você acaba tendo que envolver outras comissões também nesta realidade. Agora, assim, a Lei Maria da Penha, ela veio para uma forma muito benéfica. Hoje, por exemplo, nós temos medidas protetivas que são deferidas de pronto, que onde você tem a distância, tem a forma que o marido ou companheiro venha praticando de forma irregular, onde isso também tem penalidade, prisão de imediato. Então, essa lei veio minimizar muitos problemas que já estavam ocorrendo há dezenas de anos.
Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Com relação, doutora, ao novo Código de Processo Civil, nós temos algumas mudanças. Uma das grandes reclamações da população como um todo seria a agilidade da justiça, né? Que a justiça, às vezes, ela é lenta, demora para que o processo corra, né? Seja do direito penal, tanto quanto do direito civil, né? Mas o Código de Processo Civil atual, que foi alterado, ele melhora essa questão, diminui os prazos, forma de delongar esse processo por muito tempo, às vezes até chegando em alguns casos a não julgamento ou até prescrição? O novo Código de Processo Civil, ele veio a partir de março com várias mudanças, não só com relação para os advogados, mas para a população também, para os magistrados. No geral, veio com mudanças bem positivas. O que acontece? Hoje nós temos uma situação que nas mídias isso é muito colocado. O papel, a lei, ela é extremamente importante. A questão é o cumprimento, é a questão da punidade. Então, tem que punir, tem que ser rápido. A impunidade gera insatisfação. E a demora no andamento de um procedimento, que seja uma ação, que seja judicial ou extrajudicial, isso é inconcebível. Nós não podemos aceitar isso. Mas aí vem um segundo ponto. Se criou o novo CPC, coincidentemente, em Uberlândia implantou-se também processo judicial eletrônico no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Existem umas questões estruturais, físicas e humanas que, assim, nós precisamos de estrutura boa, espaço bom e funcionários. Se você não tem isso ainda adaptado nessa logística de novo CPC, processo eletrônico, a questão é o seguinte: vai melhorar? Vai, mas isso demanda um longo tempo e isso acaba falando assim, mas como? Veio o novo CPC, veio o processo eletrônico, já tinha que estar ágil o processo. Só que nós temos um acervo também de processo físico que ele vai andar simultaneamente com o processo eletrônico e com as novas alterações do novo CPC. Diante dessa situação, o que acontece? Falta pessoal, falta estrutura, vai se andar até um pouquinho mais rápido, mas não da forma que nós, cidadãos comuns, estamos esperando. Mas assim, ao longo da minha caminhada como operadora de direito, como advogada, eu vejo que há muito comprometimento das pessoas que estão envolvidas com esse processo todo, que são os operadores de direito, o tribunal, os magistrados, promotores, servidores, advogados. Isso existe um empenho muito grande. Há muito mais empenho do que menos empenho. Só que aquela coisa, a notícia boa vem devagar, mas a notícia ruim ela chega rápido. Então aquilo que não está funcionando parece que contamina tudo que já está bom funcionando. Mas a gente acredita que nós temos assim grandes gestores, pessoas que estão vindo para fazer diferente, não se preocupam com o fazer, mas com a qualidade de fazer, e as mudanças vão vir. Ao longo desse tempo, eu como advogada, eu acredito muito nas mudanças. As mudanças estão vindo. Na nossa área especificamente, eu acredito que sim. Isso não precisa nem, é só olhar assim ao redor que você observa. Doutora, a OAB, com a participação efetiva em diversas áreas do direito penal, direito trabalhista, direito tributário, comercial, administrativo, entre outras, né? Mas eu pergunto, nós tivemos uma legislação também que não é muito recente, mas vem trazendo aí algumas mudanças comportamentais, né? Principalmente que diz respeito à questão do meio ambiente, né? Então nós temos aí uma mudança de cultural, que a gente vinha, degradação de todo o sistema do meio ambiente. Hoje a gente tem uma lei que ela é extremamente a pena, né? Então com multa ou então com pena de restrição de direito até de liberdade, alguns atos, né? Eu pergunto, a OAB fiscaliza a ação dos órgãos que venham a fiscalizar o meio ambiente, até dizendo assim, dentro da própria área da instituição, mantém ali alguém que possa instruir, alguém que precise de saber alguma coisa a respeito disso? Nós temos uma comissão muito atuante também na OAB, que é a Comissão Ambiental. Coincidentemente, na segunda-feira dessa semana, 8 horas da manhã, estávamos reunidos lá na sede. Há umas reuniões periódicas lá dentro do mês, normalmente de 2 a 3, onde a própria instituição OAB ela tem uma cadeira no município, com membros da própria comissão, normalmente é o presidente mais 2 membros, para estarem ali com projetos de lei, levando as necessidades aí que a região exige,
exige ou que a própria população está passando por problemas de questões ambientais, e que isso tem sido assim pontualmente positivo, tanto para a interferência do município frente aos locais que têm as irregularidades, mas há também essa responsabilidade da instituição estar atuando frente a essa comissão, a essa cadeira dentro do Conselho Municipal aqui ambiental. Então, assim, em todas as frentes que nós somos chamados, ou que às vezes não somos chamados, mas temos a notícia que está havendo alguma irregularidade, a própria 13ª Subseção Uberlândia, OAB, juntamente com esta comissão específica, ela se envolve com esses procedimentos. Então, assim, a instituição ela não está isolada, ela está trabalhando juntamente com outros órgãos envolvidos na região, na cidade, com relação à questão ambiental. E também com projetos de lei, porque nós estamos lá também, as comissões, não só todos os dias reunindo, discutindo as questões que estão acontecendo no dia a dia, mas também elaborando mudanças e que a gente encaminha para a seccional Belo Horizonte e também Mineira e também para Brasília. Bem, ouvintes da Rádio Visão, tornaremos na semana que vem com a segunda parte da entrevista com a doutora Ângela Parreira Botelho, presidente da subseção da OAB em Uberlândia. Os melhores debates acontecem aqui. Visão do momento. Só aqui. Visão FM.